Olá, meus queridos. Vamos iniciar mais uma semana de estudos, né? Na aula passada, a gente estudou sobre vírus e bactérias, né? Hoje a gente vai estudar sobre os fungos, né? Então, vamos iniciar o nosso tema de hoje. A introdução sobre os fungos não são considerados nem animais nem vegetais, tá? Então, esse reino, ele fica bem separado, tá? Fungos são o quê? São bolor nos alimentos, cogumelos e leveduras. Nem todos os fungos são ruins, tá? Então, quando eu falei das bactérias, eu falei também, né? Nem todas as bactérias são ruins. O mesmo acontece com os fungos. Alguns são usados para realizar a fermentação de bebidas e alimentos, queijos, vinhos, pães, né? Nós temos aí o champignon, fungo comestível, e nós podemos utilizar, né? Também são usados para fazer medicamentos, inseticidas e na produção de álcool. Então, olha a diversidade que nós temos. Os micotecas, laboratórios que criam fungos para pesquisa e indústrias. Então, nós temos até o quê? Laboratórios próprios para o cultivo de fungos. Usado em quê? Em testes de conservação de cosméticos e outros produtos industrializados. O ácido cítrico, presente em refrigerantes, é produzido por um fungo, né? Preserva o sabor e regula os compostos químicos. Olha a grande diversidade aí de fungos que vem nos ajudar na nossa, né, alimentação. Ok? Então, falando sobre a respiração, né? Os fungos crescem tanto em locais vivos quanto mortos, animais, vegetais e rochas. Ou seja, eles se desenvolvem, gente, também por exemplo, em um ser vivo. A gente pode ter fungos se desenvolvendo. E em animais mortos, que ele vai fazer também outro papel, né? Então, possui uma parede celular igual a dos vegetais, porém, eles não têm cloroplasto. O que é isso? Eles não fazem fotossíntese, tá? Então, por isso que eles não são considerados vegetais, porque eles não realizam fotossíntese. Se alimentam lançando o quê? Enzimas no local que irão digerir o alimento. E depois eles absorvem, né, o nutriente daquele local pelo corpo, tá? Então, quer dizer, como é que ele faz essa alimentação? Eles jogam as enzimas, né? Essas enzimas vão fazer o quê? Vão destruir aquele alimento, aí depois os fungos vão e consomem os nutrientes, certo? E quanto à sua reprodução, como é que é? Os fungos são microscópicos, né? Mas há fungos bem grandes, então não são todos microscópicos, certo? Os fungos são compostos pelas hifas, que são filamentos. Micélio, conjunto de hifas, tá? Então, quando eu falar em micélio, você já sabe, é um conjunto de hifas que fica nos fungos. Com alimento, umidade e temperatura adequada, as hifas conseguem crescer rápido. Quando eu falar em esporo, aí você já sabe que é uma célula germinativa do fungo, espalhando-se facilmente. Então, o que se espalha é o que? É o esporo, né, do fungo. Ok? Ó, vamos ver aqui uma estrutura, tá aí a estrutura reprodutora, né, que fica aqui em cima, gente, ó. Vocês observem. Aí nós temos as hifas aqui embaixo, ó, mais embaixo.
E nós temos as estruturas produtoras de esporos, que fica aqui mais embaixo da estrutura reprodutora, ok? O micélio, vocês observam que o micélio já fica lá embaixo. O que é o micélio? É um conjunto de ínfas, né? Certo? Então, vamos lá, os tipos de fungos. Nós temos cogumelos de chapéu, que é isso que vocês estão vendo. E nós temos aí o corpo reprodutivo, parte reprodutiva, né, aí do fungo. E nós temos as leveduras, que são outros tipos de fungo, né? São microscópicos, muito importantes para o homem. Fermenta o quê? Os açúcares, produzindo álcool e gás carbônico. Um exemplo é o quê? Os pães e bolos, né? Que a gente usa o fermento. E o fermento é o quê? É um tipo de fungo, né? Então, ele produz o álcool e o gás. Incha, né? Aí parece mais leve, no forno o álcool evapora. Os espaços do pão, né, cortado, estavam o quê? Preenchido por gás, tá? Então, estava preenchido por esse gás, por isso que fica aqueles furinhos nos pão, né? Quando você vê o pão, você observa que ele fica todo furado. Então, isso ali era cheio de gás. Aí, quando vai para o forno, ele evapora aquele gás. É por isso que fica aqueles furinhos, não é interessante? Muito bem. E nós temos os fungos que vão o quê? Causar doenças, né, gente? Como as micoses. Já ouviram falar? Ela dá na pele, né? Pelos e unhas, ó. Coceira no pé, o chamado pé de atleta. Já ouviram falar? Então, nós temos aí um exemplo. Esse outro aqui, nós temos que ocorre na pele. Olha a foto aí, gerado aí, né? Malformação e pode levar à morte da pessoa. Até a morte da pessoa pode levar. E outros tipos de micose muito comum é o sapinho, muito comum em bebês, tá? Como vocês veem aí, Candida albicans, que é o que? No fundo do nosso trato digestivo. No caso do bebê, vocês veem aí que está a linguazinha toda cheia de, que a gente costuma falar de mofo, né? Que são as micoses. Mas a gente, popularmente, a gente fala em mofo, tá? Então, aí nós temos os líquens, que é outra variedade de fungos. Esses líquens, eles fazem um tipo de associação entre fungos e algas, tá? Então, não é só fungos. Quando eu falar em líquens, aí você lembra que são fungos e algas, não só fungos. Eles realizam o que? O mutualismo, tá? O que é esse mutualismo? É uma associação benéfica aos dois. Então, quando eu digo mútuo, é para mim e para você. Então, mutualismo é algo legal para mim e para você. Então, os links realizam esse mutualismo, que é o que? Uma associação benéfica para os dois. A alga, por meio da fotossíntese, fornece os nutrientes necessários para o fungo sobreviver. Então, como as algas já realizam a fotossíntese, ajuda os fungos a permanecerem vivos. Os fungos retiram o que? A água do ambiente através de suas ínfas e passa para as algas, também ajudando as algas. Então, é o que? É uma mão dupla aí. Tanto eu dou como recebo. Então, é muito legal essa associação que só vai fazer o que? Bem para os dois. Então, gente, é isso, tá? Educar é contar histórias, é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade, que é o educar, né? É uma brincadeira, mas ela é séria.
Por quê? Porque traz muita informação, muito conhecimento para a nossa vida, não é isso? Então, é isso por hoje, tá? Um abraço aí para todos.